As distribuições, na realidade, pessoal, elas são expressões, são modelagens matemáticas, né? São fórmulas que facilitam o nosso percurso quando a gente realiza diversas operações envolvendo probabilidade, tá? Simultaneamente. Quando a gente está lidando no nosso cotidiano, a gente acaba utilizando muito mais uma distribuição de probabilidade do que um cálculo de uma probabilidade simples. Por quê? Em função da complexidade do nosso mundo, né? A gente sempre está interagindo, né? E a gente acaba obtendo um volume grande de informações simultaneamente, né? Quando a gente está lidando com distribuições, a gente tem que se atentar para um detalhe muito importante, inclusive comentado lá no início do nosso curso, né, que envolve o conceito do que a gente vai chamar de variáveis, né. Quando a gente está lidando com distribuições, ou seja, uma fórmula que representa o comportamento de uma determinada situação, dados alguns parâmetros que a gente chama, né, a gente tem que se atentar para as variáveis que a gente vai chamar de discreta ou contínua, tá? Porque em função do formato, da maneira como a gente faz a abordagem, a gente obtém uma expressão que representa o comportamento de uma forma efetiva ou não, tá? Uma variável ela é chamada discreta, só recordando, quando ela só pode assumir diversos valores inteiros. Ou seja, você pega, por exemplo, veículos no estacionamento, você conta lá 1, 2, 3, 10 carros. Tá? Você está pegando, fazendo um atendimento, você tem uma fila, você tem 1, 2, 10, 20 pessoas que você está atendendo. Tá? Então, quando você trabalha somente com medidas inteiras, tá? Você vai trabalhar, você vai utilizar uma variável, ou seja, uma letra, um símbolo que vai representar valores somente inteiros. Tá? Isso vai facilitar, inclusive, a nossa compreensão e a modelagem, né? Uma fórmula que vai sintetizar tudo o que a gente precisa. Tá? Agora, alternativamente, a gente também pode estar lidando com variáveis que a gente vai chamar de contínua. O que são chamadas variáveis contínuas? Variável é chamada contínua quando ela também pode assumir, tá, valores decimais. Né? Ou se você representar num formato fracionário, alguma coisa assim. Né? O que significa? Quando você está trabalhando com medidas que podem assumir valores quebrados, valores decimais, como, por exemplo, altura, peso, saldo em conta corrente. Você tem, por exemplo, um determinado dia, você tira o extrato da sua conta e tem lá 7.415,35. Ao vírgula, ao decimal. Né? Então, sempre que você puder assumir valores decimais, você vai atribuir os valores que você vai utilizar ao que eu vou chamar de uma variável contínua. Tá bom? Agora, só recordando do que eu falei para vocês lá dos axiomas, né? Sempre que você estiver lidando com probabilidade, se atente para o detalhe. O resultado que você vai obter sempre tem que ser um valor que está contido entre 0 e 1, ou seja, numa faixa de valores, né? Ou 0 e 100%, porque senão você não vai obter um resultado que satisfaz uma necessidade de uma probabilidade. E mais ainda, sempre que você está somando todas as possibilidades que podem acontecer com o que você está estudando, o resultado tem que dar 1 ou 100%, né? Justamente em função da questão da dependência ou independência, né, das variáveis que você está utilizando, está adotando na sua necessidade. Imagina uma situação boba, só para ilustrar. Imagina que você trabalha, por exemplo, numa empresa e tem 3 turnos. E eu sou muito criativo, resolvi chamar um evento, né, como a gente viu lá no vídeo anterior, tá, de evento T1, T2 e T3. Tá? Qual que é a chance, qual que é a probabilidade, tá, de eu, por exemplo, ir num certo dia e trabalhar no turno 1? Seria o quê? Um caso que me interessa de 3 possíveis, ou seja, 1 terço, né? A chance de eu, por exemplo, estar trabalhando no meu primeiro turno. A mesma coisa para o segundo e a mesma coisa para o terceiro. Se eu somar esses 3 resultados, você percebe que o resultado final, o total, vai me resultar, né, em 1 ou 100%. Entre outras palavras, se eu somar todos os resultados que podem acontecer, tem que dar o total de possibilidades. Tá bom? Então, só recordando alguns conceitinhos bobos para a gente não se perder depois, tá? Agora, gente, tá? Quando a gente está lidando com probabilidade, e principalmente com as distribuições, no caso da distribuição discreta, né?
que são quando a gente está lidando com valores somente inteiros, uma distribuição que ela é extremamente utilizada, ela é usada com muita frequência no mercado, é a chamada distribuição binomial. Então eu vou aproveitar e vou comentar um pouquinho sobre a distribuição binomial para o caso discreto e depois eu vou comentar um pouquinho sobre a distribuição chamada gaussiana ou normal, tá? No caso da variável contínua, porque são as duas que são as mais importantes no nosso mercado, né? As duas são as mais frequentemente adotadas no dia a dia, né? É, uma distribuição ela é chamada binomial, tá? Porque na realidade ela prevê dois resultados que podem acontecer com o que você está estudando. Então imagina que você tem, por exemplo, porta aberta, porta fechada. Você tem num questionário um resultado que te ofereça bom ou ruim, né? Certo ou errado. Ou então você, por exemplo, está fazendo um levantamento de clientes lá na sua agência bancária e você percebe que tem clientes com débito ou crédito, né? Você percebe que ao você lidar com um sistema binário, por exemplo, uma linguagem de computador, você vai trabalhar com uma linguagem 0, 1, né? Então, sempre que você tem duas condições somente para lidar, você vai utilizar uma distribuição chamada distribuição binomial. Tá bom? Essa distribuição, ela prevê algumas condições para que a gente venha trabalhar. E vamos aprender bastantão sobre isso. Respira fundo aí, tá? Quando você está lidando com o que a gente vai chamar de distribuição binomial, você tem que se atentar para o detalhe, que é o seguinte: como ela prevê somente dois resultados que podem acontecer de formas distintas, ou seja, um não pode sobressair ao outro, você percebe que eu posso ter um resultado que eu vou chamar de sucesso e o outro de fracasso. Lembrando que sucesso não necessariamente significa algo positivo. Sucesso significa você obter o que você deseja. Então, me interessa, por exemplo, numa linha de produção, verificar a possibilidade de que um produto tenha defeito. Defeito, para mim, eu estou buscando sucesso. Tá? Ou seja, eu estou buscando o sucesso para mim é a obtenção de algo que me interessa, algo que atende a minha necessidade num certo momento. Certo? Importante, quando você está lidando com a distribuição binomial, você tem que se atentar que todas as probabilidades do que você está estudando, elas são iguais, ou seja, existe um resultado uniforme entre os resultados. Né? Quando a gente pegou aquele exemplo lá dos turnos que eu falei na tela anterior, você percebe que cada um dos turnos tinha 1/3 de chance de ocorrência, ou seja, eram iguais. Né? Então a gente vai pressupor que a chance de ocorrência de qualquer situação que eu venha estudar sejam iguais. Tá? Você percebe que existe uma igualdade, né? Uma homogeneidade nos resultados aí. Tá bom? Agora, importante, a gente costuma denotar quando eu trabalho com a distribuição binomial, tá? Algumas variáveis, alguns parâmetros que são fundamentais para que a gente possa formular, para que a gente possa elaborar uma expressão que facilite o nosso percurso. Tá? Primeira delas, a gente pode denotar o que eu vou chamar de N, a quantidade de tentativas. Quantas tentativas eu fiz para poder realizar ou obter um certo número de sucessos, por exemplo. Né? Eu vou chamar de P, tá? Por exemplo, a chance, tá? Ou a probabilidade de obter sucesso ao realizar uma única tentativa. Né? Vamos ver isso na prática. Estou só dando os nomes dos bois por enquanto, tá bom? E a gente vai denotar, por exemplo, pela letrinha Q, a chance de fracasso, a probabilidade de fracasso. Lembrando que, se eu tenho sucesso e só tenho fracasso, ou seja, duas condições que podem acontecer, né? Se eu somar o sucesso mais o fracasso, eu tenho um total de possibilidades. Por isso que eu escrevi para vocês aqui, que a chance de você obter sucesso numa tentativa, mas a chance de obter fracasso numa tentativa tem que dar 1 ou 100%. Tá bom? Tá? E a gente vai denotar pela letrinha X, tá? Normalmente, né, você pode dar o nome, ou a letrinha, ou a variável que você desejar. Eu chamo de X por padrão, né? Que seria a quantidade de sucessos que você deseja obter ao realizar um certo experimento. Tá bom? Uma quantidade de vezes um certo experimento. Olha como funciona a tal da distribuição binomial. Não precisa ficar assustado, é extremamente fácil, gente. É muito fácil, basta vocês substituírem os valores que vocês desejam nos locais corretos, claro, né? Nas variáveis adequadas ali, senão complica tudo, né? Olha como é simples. A probabilidade, tá? Ela de ocorrência do que você deseja, ao você trabalhar com a distribuição binomial, ela prevê uma fórmula e essa fórmula ela trabalha da seguinte maneira, tá? Quando você está fazendo o cálculo dela, você tem que se atentar para um detalhe que a gente vai chamar de
combinação. O que significa combinação? Combinação é um cálculo, tá? Que pressupõe-se que vocês saibam, mesmo assim eu recordo para vocês, não tem problema, que vai identificar para a gente uma ferramenta do que a gente vai chamar de princípio fundamental de contagem, né? Utilizando um princípio indireto de contagem, de modo que vai identificar para a gente qual a quantidade de ocorrências que atendem o que eu desejo. Né? Então, hora que eu faço um cálculo de uma quantidade de resultados que atendem ao que eu estou esperando, sem considerar uma ordem específica, ou seja, eu estaria fazendo uma contagem do meu interesse, eu acabaria utilizando uma expressão com esse caráter, tá? Que é derivada, inclusive, né, do binômio de Newton, inclusive utilizando também, né, o tal do triângulo de Pascal, que seria o resultado final, né, para a obtenção desse resultado. E a gente conseguiria determinar de quantas formas diferentes poderiam ocorrer certos sucessos ou certos fracassos para atender a minha necessidade. Tá? Olha como é simples o cálculo. Ah, interessante, importante falar também. Vocês percebem que aqui eu estou representando o cálculo do que eu vou chamar de combinação com uma notação que eu vou chamar de CNX, ou seja, de quantas maneiras diferentes eu posso pegar X sucessos de um total de tentativas. Tá? Na prática, existem alguns autores, inclusive no nosso material está denotado assim, como sendo entre parênteses, que é uma relação, provavelmente relação de Stifel, tá? Em que a gente denota N a quantidade de tentativas e X a quantidade de sucessos. São notações que representam a mesma coisa e o cálculo que eu vou apresentar para vocês é exatamente o mesmo. Só vai mudar a forma de você escrever. Se você quiser adotar essa notação CNX, tá tudo certo. Se você quiser utilizar essa notação fatorial, tá tudo certo também, tá bom, gente? Não tem problema algum. Agora vem cá. E na hora H, a hora que eu for resolver um exercício, vocês vão ver bonitinho como é que funciona. O que significa o P? O P, na realidade, significa a chance de você obter sucesso ao realizar uma única tentativa do que você está estudando. Tá? O que vai representar para a gente a chance de você obter um fracasso ao realizar o que você está estudando, o X, a quantidade de sucessos, e o N menos X, ou seja, o total de tentativas menos o total, tá, de sucessos, que vai obter o quê? O total de fracassos. Né? Então, na prática, você vai perceber que você tem P elevado à quantidade de sucessos e Q elevado à quantidade de fracassos. Tá bom? Ao substituir os valores que você dispõe nessa expressão, você identifica a chance, a probabilidade de que uma certa quantidade de ocorrências atendam a sua necessidade, ou seja, obtenham sucesso. Tá? Olha como é simples a ideia. Vamos resolver um exercício para vocês perderem o medo da chuva aí. Tá bom, gente? Vem comigo. Se notarmos que peças e um processo de fabricação pode apresentar inconformidades do tipo aprovado ou reprovado, tá? Ao adotarmos uma amostra com 10 unidades para inspeção, por exemplo, a probabilidade de obter-se, digamos, 8 unidades aprovadas é de quanto? Não é isso? O que eu estou te dizendo? Tecla SAP, estou te dizendo o seguinte, tem uma linha de produção, nessa linha de produção eu fabrico lá produtos, obviamente, tá? E eu vou lá e eu retiro uma amostra com 10 produtos. Eu gostaria de saber o seguinte, desses 10 produtos, qual é a chance de eu, ao fazer uma inspeção, de eu verificar que tem 8 produtos bons, 8 produtos que foram aprovados no meu controle de qualidade? Para a gente verificar isso, a gente tem que levantar algumas informações de modo que possa permitir a gente utilizar a fórmula para poder calcular a probabilidade de sucesso. Então a gente identifica o seguinte, qual o total de tentativas? O total de tentativas é N igual a 10. Mais ainda, qual a quantidade de sucessos que eu gostaria de obter ao fazer essas 10 tentativas? 8 sucessos, então x vale 8. Agora pensa comigo, se eu tenho somente duas condições que podem acontecer, ou seja, eu classifiquei como sendo um produto aprovado ou reprovado, a chance de obter um sucesso ao verificar uma peça é o quê? É de 50% ou 0,50%. Por tabela, a chance de obter um fracasso é 1 menos 50%, ou seja, o total menos a chance de obter sucesso numa tentativa, né? Que também vai coincidir e vai dar 50%. Agora a gente parte para o braço e substitui na fórmula que a gente deseja. Antes de começar a substituição, presta atenção no detalhe. A nossa fórmula de combinação, ela é desenvolvida, ela foi elaborada, o princípio fundamental de contagem indireta, ela foi elaborada de modo que a gente utilizasse
essa continha, essa proporção, essa fração aqui. O que que significa, tá? O nosso n e esse exclamação maluco, que eu vou chamar de fatorial, tá? N fatorial nada mais é do que uma forma de você realizar uma contagem de maneira que você sempre está multiplicando o valor que você deseja, sempre pelo anterior, sempre pelo antecessor, até chegar em 1, como eu apresentei para vocês aqui embaixo, só para recordar conceitos. O que que significa isso? Significa o seguinte, antes de eu substituir os valores na fórmula, hein? Significa o seguinte, imagina que, por exemplo, você tem uma fila no caixa bancário, tá? E nessa fila você tem, por exemplo, 4 cadeiras lá para os clientes aguardarem. Se você é o primeiro cliente que chega, concorda comigo que você tem 4 maneiras de escolher uma cadeira? Ou seja, você tem 4 opções de cadeira para se sentar? Você vai lá e escolhe uma delas. Ao escolher uma delas, tá? Concorda comigo que me sobraram 3? Ao sobrar 3, a segunda pessoa que vai chegar na minha fila, ela tem 3 opções de escolha, tá? Ao chegar essa segunda pessoa, ela vai lá e senta numa das cadeiras. Vão sobrar 2. Ao sobrar 2, o terceiro cliente que chega, ele vai ter 2 opções para escolher. Ou seja, ele vai escolher uma das 2 cadeiras. E por tabela, o quarto cliente, tá, que vai estar aguardando, ele vai sentar na última cadeira que sobrou. Entre outras palavras, se eu quiser saber de quantas formas as pessoas podem se sentar nessas cadeiras, bastaria você multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, o tal do fatorial, que seria 4 fatorial. Se eu pegasse 4 fatorial, ao fazer uma continha, eu obteria 24 resultados. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu teria 24 maneiras diferentes de escolher uma cadeira para me sentar. Tá? Tudo bem por enquanto, gente? Tá? As pessoas que estão indo lá no caixa bancário para se sentar. Tá? Agora, vamos substituir os resultados obtidos na expressão para saber o que acontece. Olha como é simples a ideia. Se eu vier aqui, eu posso usar tanto essa notação quanto a notação que eu apresentei para vocês. É indiferente, eu não faço distinção quanto a isso. O importante é entender o processo, entender a mecânica, né? Se você tem 10 tentativas, no lugar do seu N, você vai chamar de 10. Olha aqui, ó, no lugar do seu N, eu vou chamar de 10. Se eu tenho, tá, 8 sucessos que eu desejo obter, né, eu no lugar do meu X, eu vou chamar de 8. Se eu sei que a chance de obter sucesso ao fazer a inspeção de uma única peça é de 50%, no lugar do meu P, eu vou chamar de 0,50. Se eu sei que meu X, que é a quantidade de sucessos, é 8, no lugar do meu X, eu vou chamar de 8. Mais ainda, continuando, se eu sei que a quantidade que a probabilidade de obter fracasso numa única tentativa, que é o meu Q, é de 0,50 ou 50%, no lugar do meu Q, eu vou chamar de 0,50. Continuando, eu sei que a quantidade de fracassos que eu vou obter vão ser o quê? 10 menos 8. 10 menos 8, que vai dar 2. Não é isso? Ao fazer, então, essas continhas, olha como é simples a ideia. Se eu estender, se eu ampliar, utilizando a expressão, o cálculo da combinação, eu vou ter 10 fatorial dividido por n menos x, que é a quantidade de fracassos, não é isso? No nosso caso aqui, no nosso contexto, que seria 10 menos 2, e eu teria, no lugar do meu x, 8 fatorial. Agora, super importante, como é que eu faço para poder abrir esses resultados de modo que eu consiga obter a quantidade de combinações possíveis? Se eu sei que eu tenho 10 fatorial, como eu apresentei para vocês, eu poderia abrir como sendo 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 até chegar em 1. Mais ainda, eu poderia, ao abrir aqui o meu 10 menos 8, que me resulta em 2 fatorial, como sendo em 2 vezes 1, e o 8 fatorial, como sendo 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, 3, 2 e 1. Se eu pegar e eu passar dividindo, tá? E eu percebo que existem coincidências, porque 10 fatorial eu poderia abrir como sendo 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. E embaixo eu percebo que eu tenho 8 vezes 1 aqui no produto. E simplesmente, se eu passasse dividindo 8 por 8, 7 por 7, 6 por 6, até chegar em 1, eu simplifico a minha expressão. Isso manualmente fazendo, né? Ao acontecer isso, você percebe que sobra pra gente, resulta pra gente 10 vezes 9, que dá 90. Ao dividir por 2 vezes 1, que é 2, me resulta em 45. Ou seja, toda essa conta maluca me resulta em 45. Agora, continuando as continhas, tá? Depois a gente multiplica tudo e obtém um resultado. Se você pegar
aqui utilizando 0,50 elevado a 8, ao fazer uma continha na calculadora, você obtém 0,00391, salvo se eu não errei a continha. 0,50 ao quadrado me resultaria em 0,25. Se eu multiplicar os dois mais aqui, né, multiplicado pelo resultado de 45 que a gente obteve antes, ao fazer esse total, me dá 4,4% aproximadamente. Entre outras palavras, o que significa isso? Significa o seguinte, que você tem cerca de 4,4% de chance de, ao fazer uma inspeção em 10 peças, e você obter 8 peças que são aprovadas. Tá? Olha como é simples a ideia, gente. É extremamente fácil. Não tem dificuldade com relação à distribuição binomial. Só para poder fixar um pouquinho mais, deixa eu falar um pouquinho mais sobre um outro exercício que agora a gente vai estender um pouquinho o conceito. Vamos começar a brincar com limites envolvendo a distribuição binomial. Pode ser? Só para te dar um desfecho nessa temática, só a título de curiosidade, a título de recordação para facilitar para vocês, tá bom? Vem comigo. Imagina uma outra situação. Se a probabilidade de compra por um cliente é de 0,20, ou seja, 20%, isso já foi estimado em cima de um histórico prévio, em cima de informações anteriores, né? Qual é a chance de um vendedor que aborde 15 clientes vender para menos do que 3 clientes? Entre outras palavras, você tem um vendedor, esse vendedor ele vai oferecer produtos, tá? Para os seus clientes, e ele percebe pelo histórico de vendas dele que ao vender o produto para um cliente, a chance dele converter essa venda é de cerca de 20%. Se ele oferecer para 15 clientes, tá, esse produto ao realizar vendas, qual é a chance dele conseguir vender para menos do que 3 clientes? Ou seja, eu abordo 15, qual é a chance de eu vender para menos do que 3? Presta atenção na gramática, é super importante, gente, a interpretação, tá? Se eu estou vendendo para menos do que 3, concorda comigo que eu posso estar vendendo para nenhum, ou para 1, ou para 2 somente? Ou seja, se eu coloquei menos do que 3, essa palavrinha-chave aí, tá? Essa dica, esse macete, vai dizer para a gente o quê? Que eu estou vendendo para uma quantidade menor do que 3. Se é para menor do que 3, isso vai dizer para a gente o quê? Vai dizer para a gente que, na prática, se eu calculasse a chance de vender para nenhum cliente, para um cliente ou somente para 2 clientes, ao fazer a soma desses 3 resultados, eu obteria a chance de vender para menos do que 3 clientes. Né? Olha como é simples a ideia. Né? Então você percebe o quê? Que a gramática é tão importante, a tradução, a interpretação é tão importante quanto a própria resolução. Continha é continha. Você tem uma expressão, basta substituir os valores nos lugares corretos. Né? Tá bom? Vem comigo então. Vamos resolver esse problema. Primeiro vamos calcular a chance, tá, de você obter para x igual a 0, ou seja, eu não consegui vender para nenhum cliente, depois para 1 e depois para 2. Ao você fazer a substituição utilizando aquela fórmula que eu apresentei para vocês antes, né, que está no nosso material, no nosso conteúdo, inclusive, né, vocês vão perceber o seguinte, a chance de eu vender o meu produto para nenhum dos 15 clientes, ou seja, para 0 clientes, seria equivalente a ter uma chance de sucesso de 0, ou seja, o sucesso para mim é não vender para ninguém, né? E você percebe o seguinte, que bastaria substituir os valores daquela expressão que a gente já conhece. Né? Eu sei o quê? Que eu tenho abordagem, eu estou oferecendo o produto para 15 clientes, então meu N vale 15, não é isso? Eu sei que a chance de eu vender para um cliente é de 20%, ou 0,20, por tabela. A chance de eu não vender é de quanto? 0,80 ou 80%. E eu gostaria de identificar a chance de vender para 0 clientes. Então, se eu substituir aqui, N vale 15, a quantidade de sucessos é 0, a probabilidade de vender para um único cliente, uma única tentativa, é 0,20, a quantidade de sucessos é 0, a quantidade, tá, a probabilidade de eu vender de eu não vender para os 15 clientes, ou independente disso, para um por vez, né? Ou seja, a chance de fracasso, um único por vez, seria de 0,80. E mais ainda, você percebe que a chance de fracasso, ou seja, eu não conseguir converter minha venda para 15 clientes, seria 15 menos 0, ou seja, os próprios 15. Se eu não vendi para ninguém, né? Significa que eu tive 15 fracassos, entre aspas, né? Se eu substituir a minha expressão, na prática você percebe o seguinte, você teria 15 fatorial, né? Como eu apresentei anteriormente, 15 menos 0, ou seja, n menos x, 15 menos 0 fatorial, e 0 fatorial. Se eu quiser fazer o cálculo aqui agora, de modo que eu identifique
a quantidade de sucessos e fracassos, bastaria colocar 0,20 elevado a 0 e 0,80 elevado a 15. Ao fazer essa continha aqui, já me adiantando em relação ao slide anterior, bastaria a gente abrir essa continha, esse resultado de 15 fatorial como sendo um produto, 15 vezes 14 até chegar em 1, e embaixo a gente teria também 15 fatorial, que seria 15 vezes 14 vezes 13 até chegar em 1, e 0 fatorial, que por definição a gente denota por 1. Tá? Então, sempre que você fizer uma continha e você observou, você reparou que tem 0 fatorial, significa que o resultado vai me dar 1, ou seja, eu tenho uma única forma daquilo acontecer. Tá? Entre outras palavras, ao você fazer essa continha, você obtém aqui 1, porque eu tenho 15 fatorial sobre 15 fatorial, divide um pelo outro. Como 0 fatorial é 1, 15 fatorial sobre 15 fatorial me resulta em 1. Né? Então, eu tenho 1 vezes 0,20 elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0 sempre resulta em 1. Né? Então, eu tenho 1. Você tem 0,80 elevado a 15. Ao fazer a continha na calculadora, dá 0,0352, que dá aproximadamente 0,035. Tá bom? Agora, vamos fazer o cálculo para x igual a 1 e depois para x igual a 2? Exatamente igual a gente fez antes. Ou seja, você percebe o seguinte, agora eu tenho somente um sucesso e por tabela eu tenho quanto? 14 fracassos. Se eu fizer a continha considerando um sucesso e 14 fracassos, a gente obtém um resultado de 0,132 e ao fazer a mesma continha para x igual a 2, ou seja, 2 sucessos e 13 fracassos, a gente obtém, ao substituir os valores na nossa expressão, aproximadamente 0,230, 0,230 ou 23%. Como eu desejo descobrir a chance de obter menos do que 3 sucessos, na prática seria o equivalente a eu calcular a soma, né, da probabilidade de não ocorrer nenhum, ocorrer 1 ou ocorrer 2. Então, se eu somar esses 3 resultados, bastaria, tá, me dar aqui 0,397 ou aproximadamente, tá? 39,70% aqui. Tá bom, gente? Compreenderam como funciona a estrutura para a gente lidar com o que a gente vai chamar de distribuição binomial? Lembrando que é uma expressão, tá, em que você tem somente dois resultados que podem acontecer, ou sucesso ou fracasso, e as probabilidades de ocorrência, tá, elas são sempre uniformes, elas são sempre iguais, tá bom?